Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, hein? Gravando num parque hoje, né? Cara, faz muito tempo que eu não gravo num parque. Nossa, quem acompanha nossos vídeos aí lá, há uns muitos anos atrás eu gravava num parque, né? No Parque Cinquentenário de Caxias do Sul. Eu tô num outro parque aqui, um parque, cara, muito discreto, quase ninguém conhece. E com uma energia muito boa, né? E como é um vídeo assim pesado que eu vou gravar hoje, que mexe muito com espiritualidade, eu não quis gravar dentro da minha casa, sabe? A gente tem que aprender a reservar a nossa casa, preservar a nossa casa. Essa é a palavra certa, preservar a nossa casa. Então a gente está no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, né? E eu queria falar muito sobre o suicídio e a espiritualidade, né? Como terapeuta também, né? A minha visão de terapeuta, de lidar com pessoas. Muitas pessoas com tendência ao suicídio passaram por mim. Quem que me acompanha sabe que infelizmente eu tenho isso na minha história. Eu tenho um irmão que se suicidou faz 12 anos. Então é um tema que vocês podem ter certeza que eu sei o que eu tô falando, tá? E por ter passado por isso com um irmão, né? Uma pessoa muito próxima a mim. E por pessoas que passam por mim na terapia e na casa de amparo, onde a gente tenta ajudar essas pessoas, tá? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o suicídio. Você que está assistindo esse vídeo, se você conhece alguém que tenha tendência ao suicídio, passa esse vídeo para essa pessoa, vamos fazer uma corrente do bem. Se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, já tá valendo, certo? Então vamos lá, né, pessoal? Quando eu perdi o meu irmão pro suicídio, eu tentei entender o que se passa com um suicida. Por que ele chega nesse limite tão grande aonde ele quer tirar a sua própria vida? E difícil é a pessoa, né, que já não pensou em suicídio nessa vida. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu sinceramente nunca pensei em me matar. E até pelo conhecimento que eu tenho espiritual, eu nunca me mataria pelo seguinte, assim, ó, eu sei a repercussão que acontece com um suicida, né? E então, por mais difícil que esteja a vida aqui, por mais difícil e complicada que seja, a gente precisa seguir, a gente precisa continuar, a gente precisa ter força para seguir a nossa reencarnação até o final, tá? Então um dos tópicos que eu vou abranger aqui, que eu vou falar, é a importância da vida, né? A importância da reencarnação, né? Você que está assistindo esse vídeo, com certeza você deve ter um lado espiritual para estar aqui me assistindo. Uma das coisas que a gente esquece, na verdade a gente esquece de muita coisa ao reencarnar, ao vir para esse mundo físico aqui. E uma delas, assim, que a coisa mais difícil que a gente fez foi nascer. Tá, mas como assim nascer? Cara, a gente não lembra, mas o nosso mentor, ele fez um trabalho incrível. Os mentores, os amparadores, os guias, nos convencendo, olha Duda, tu vai ter que voltar, tu vai ter que reencarnar. Ah, mas eu não quero, lá é um saco, é um inferno. Cara, por que a coisa mais difícil que a gente fez, todos nós foi nascer? Cara, aqui não é fácil pra ninguém, velho. Tá encarnado aqui, duvido a pessoa que esteja facilidade, que esteja tranquila. A gente tem que matar um leão por dia, tem que trabalhar, tem que bater meta, tem que vender. Donos de empresas têm que faturar, tem salários para pagar todo dia 10 de cada mês. É o mundo da depressão, é o mundo do suicídio, é o mundo da ansiedade, da síndrome do pânico, da esquizofrenia. Cara, eu posso ficar até amanhã falando. É muito complicado. Só que o que acontece, assim? O nosso mentor mostrou a importância da reencarnação e sempre foi nos falado que não seria fácil, que nada seria fácil. E a gente desceu. Então, uma das coisas que eu quero que você que está assistindo esse vídeo, que tem uma tendência ao suicídio ou que vai passar para alguém, a gente vai ter que entender desde o início, tá? Então, a coisa mais difícil foi nascer, tá?
porque a gente sabia que aqui não era fácil, que para se perder é muito fácil aqui, tá? O mundo dos vícios, das drogas, da bebida, da matéria, se perder no corpo físico, por aí vai. Então assim, ó, a primeira batalha espiritual que acontece é entre o espírito e o corpo. Quando o espírito ele é acoplado no corpo de carne, começa ali a primeira batalha espiritual. O espírito, ele, quando a gente nasce, né, período de bebezinho, criança, tranquilo. Mas entre os 12, 13, 15 anos, ali começa o negócio. Ali vai começar, é como se fosse um chamado. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Começa também uma saudade de alguém, saudade de um lugar, saudade de não sei que lugar é esse, entendeu? E aí o que acontece? Assim, a gente precisa entender que o espírito, como ele está acoplado no corpo, né? Ele se sente prisioneiro do corpo físico. É como se fosse uma batalha entre o prisioneiro, o carcereiro e o encarcerado. O carcereiro é o corpo e o encarcerado é o espírito. E aí o que acontece, assim, ó, começa, é como se fosse um chamado, né? E principalmente aquelas pessoas que têm mediunidade, que vêm com mediunidade, elas sentem a necessidade de fazer algo pelas pessoas, sentem necessidade de fazer algo pela vida também, né? E aí o que acontece, assim, ó, começa uma batalha espiritual entre o corpo, a matéria e a espiritualidade. E aí o que acontece que a gente precisa entender, tá? Quando é que a gente está muito no corpo, né? Quando é que o corpo manda? Quando a gente está muito na aparência física, quando a gente está comendo demais, quando a gente está muito na vaidade, quando a gente está muito no julgamento. E quando é que a gente está mais no espírito? Quando a gente tem assim aquele negócio de evolução espiritual, de buscar fazer mais caridade, de tentar se melhorar, de ter mais empatia pelas pessoas, de procurar não julgar tanto, entende? Então a gente começa a estar mais no espírito. E aí o que acontece, assim, ó, esse corpo físico, ele é muito forte e ele é muito denso. E se a gente não exercitar o espírito todo dia, o corpo ele toma conta. Só que o espírito ele fica gritando dentro da gente, ele começa a gritar assim, ó, um aperto no peito, uma angústia, uma tristeza. Todas os suicidas que passaram por mim, porque uma das características do suicídio, tá, é a depressão, tá? Todo suicida, primeiro ele entra numa depressão muito forte e muito profunda. E toda pessoa que chegou até mim com depressão, todas falam a mesma coisa. Duda, a minha vida não tem sentido. E aí, o que eu tento ajudá-los mas tu precisa dar um sentido pra tua vida. Na verdade, tá errado falar a minha vida não tem sentido. Na verdade qual é o sentido que eu vou dar pra minha vida. E é nesse momento que começa a acontecer a cura da depressão e da tendência ao suicídio, porque nós encarnados, espíritos num corpo de carne, a gente precisa entender que a vida, a encarnação, ela é muito rápida. A gente fica aqui geralmente 30 mil dias, né? E a gente tem algo para fazer aqui. Só que uma das coisas que a gente precisa entender, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, com a vaidade, entende? Os melindres. Você não veio aqui para salvar pessoas. Você não veio aqui para converter pessoas ao teu modo de agir, de ser. Não. Não, cara, não. Primeiro de tudo, você veio aqui para se melhorar. Acho que aí tá o grande X da questão. Toda pessoa que tem depressão e tem a tendência ao suicídio,
ela precisa passar por um processo muito difícil, muito complicado de autoconhecimento. Porque a encarnação nada mais é também do que a gente curar a nossa alma aqui no mundo físico. Porque todas as nossas más tendências, má índole, elas vão aparecer em algum momento aqui no plano físico. E a gente tem a oportunidade de modificar isso com a prática. Por que a gente reencarna? Eu sempre vou falar isso, se fosse pra gente evoluir, ouvindo palestra, assistindo vídeo, estudando, cara, a gente ficava lá em cima. Mas a gente reencarnou para praticar. Aqui é o mundo da prática, entende? Você vai ter que praticar tudo o que você fala. Eu sempre digo assim, ó, a palavra, ela converte. Mas o exemplo, ele arrasta. Quando a pessoa mostra que ela realmente faz aquilo que ela fala, você começa a tocar até o coração de pessoas para que elas comecem a mudar, a se perceber. E o grande problema, tá, pessoal, da humanidade é que o ser humano vive só para ele. É só trabalhar, buscar o filho na escola, leva o filho na escola, fazer concurso, fazer faculdade. Cara, não estou dizendo que isso não seja bom e que não seja necessário, mas não é só isso. Será que a gente não pode doar 1 hora da nossa semana para ajudar alguém, gravar um vídeo, trabalhar num centro espírita, trabalhar numa igreja, trabalhar num templo, fazer uma palestra online, uma palestra presencial, distribuir um sopão? Cara, eu duvido a pessoa que ajude alguém que não se sinta bem. Eu tenho uma experiência comigo lá de Casa de Amparo, que ela é assim, tá? Pessoas depressivas com tendência suicida. Ah, minha vida não tem sentido, a minha vida é uma droga, eu quero morrer. Aí eu me lembro assim, né? Isso é muito falado em filosofia. A professora Lúcia Helena Galvão, ela fala muito isso. Você tem um prato de comida, tá? E esse prato de comida, ele não te serve. Tu não quer esse prato de comida. Você vai botar fora, ou esse prato de comida ele pode ajudar uma outra pessoa? Se o prato de comida não te serve, você poderia doar para uma outra pessoa? Tenho certeza que sim. Esse prato de comida para você não faz diferença nenhuma, mas para uma outra pessoa faria toda a diferença. Então doa para outra pessoa. Cara, resumindo, se a tua vida não te serve, doa pro próximo, através da caridade, através do trabalho voluntário, através de auxiliar alguém de alguma forma. Só que, cara, claro que a tua vida te serve, entende? Só que você precisa dar sentido para sua vida. A grande pergunta é, cara, tu quer dar sentido para tua vida? Tu pensa assim, o que te motiva a acordar todas as manhãs? Ah, o meu trabalho. Cara, não é só o trabalho, velho. Eu tô te falando assim, ó, não é só... Porque assim, ó, cara, eu que trabalho com pessoas, eu já vi muita gente se aposentar. E depois que se aposentou, que não precisa mais trabalhar, cara, eles entram em depressão. A vida não tem sentido, porque a vida deles, a vida toda foi trabalhar. E daqui a pouco você não tem mais trabalho, e aí? E tá velho, se sente inútil, tem uma grande depressão, um grande suicídio depois da aposentadoria também. Então não é só trabalhar, o trabalho é importante, a gente ter recursos para sobreviver, a gente está na matéria, a gente precisa da matéria, mas não é só isso. Uma outra coisa, todas as pessoas depressivas que vieram até mim, minha vida não tem sentido. Eu falei, tua vida não tem sentido? Beleza, então é o seguinte, vamos distribuir sopa lá em Casa de Amparo. Distribuir sopa? Vamos distribuir sopa lá em Casa de Amparo. Aí a pessoa tá lá, distribui sopa, eu só observando, daqui a pouco acabou a entrega da sopa. E aí, como é que tu tá? Não sei, Duda, tô me sentindo muito bem. Eu não sei o que aconteceu. Parece que um milagre aconteceu comigo. Cara, eu não sei, eu tô me sentindo muito feliz. E aí, cara, o que aconteceu com ele? Uma pessoa que estava se sentindo inútil. Que geralmente o depressivo e o suicida, ele sente que a vida dele não serve pra nada, que ele não dá certo em nada, que muitas vezes, desculpa falar, ele é um inútil. E quando tu faz caridade, distribui sopa, cesta básica, roupas,
tu te sente útil para alguém, tu te sente digno novamente, tu sente que para aquela pessoa que estava ali na tua frente, tu foi importante. Cara, e não tem depressão. Só que essa caridade que a gente deve fazer é auxiliar as pessoas sem julgamento, mas acima de tudo não querer converter as pessoas à nossa forma de pensar. Eu tô aqui falando assim, ó, eu acho que para que as pessoas possam desistir do suicídio, as pessoas precisam dar sentido à vida delas. Ah, tu não tá querendo converter? Não, não tô querendo converter, eu tô trocando uma ideia e eu acho que vocês não tem que acreditar em nada do que eu tô falando, tem que questionar isso e buscar a sua resposta, entende? A gente não deve buscar mestres, gurus, professores. Eu sempre vou falar isso, não busque mestres, gurus e professores. E muitas vezes algumas pessoas, Duda, tu é o meu mestre. Cara, eu não sou, velho, eu sou teu amigo. Tenho muitos amigos que vão estar vendo esse vídeo, tem uns, mestre, eles me chamam no WhatsApp, eu falei, cara, posso te pedir uma coisa? Me chama de amigo. Eu já corto isso. Eu não aceito isso, cara. Eu não sou mestre de ninguém. Não sou mestre nem de mim mesmo. Mas eu tento. Eu tento muito mudar. Então, assim, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte: o suicídio é uma fuga, tá? É uma fuga. Você não encontra sentido na sua vida. A tristeza, a depressão, ela te corrói. Só que daí o que acontece? Uma das coisas que é muito importante falar nesse vídeo, tá? A repercussão espiritual do suicídio. Cansei de ver pacientes dizer assim pra mim, ah, Duda, mas se eu morrer a dor vai acabar. Cara, eu ouvi isso, juro pra vocês. Ah, porque se eu morrer, eu me matar, eu vou ficar dormindo no escurinho. Cara, não é isso que acontece, cara. E uma das coisas que é importante a gente frisar aqui, esse corpo físico aqui, ele é um baita de um Rivotril. Se você tá mal no corpo, tu chega a cometer o suicídio, multiplica isso por 1 milhão, cara. É pranto e ranger de dentes. O certo seria a gente desencarnar, a gente morrer com paz de espírito, com tranquilidade, serenidade. Tipo, cara, eu fui um bom pai para meus filhos, eu fui um bom professor, fui um bom filho, fui um bom marido, fui um bom irmão, tu entende? Desencarnar com paz, com tranquilidade e acima de tudo, assim, ó, os erros que a gente comete, que é uma das coisas que eu quero muito frisar. Tem pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros que cometeram. Cara, quem é que não erra? Quem é que não comete erro? Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Falando de Jesus, né, que eu adoro, sou fã dele, né, cara. Jesus foi testado, né, pela lei dos sacerdotes. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, segundo a lei ela tem que morrer apedrejada, o que tu diz? Estava sendo testado ali, né? Ele se abaixa, faz um desenho no chão. Aquele se abaixar e fazer um desenho no chão tem um simbolismo que Jesus naquele momento ele entra para dentro dele para buscar a resposta. E ele sabia que a única forma dele salvar aquela mulher era despertar a consciência daqueles julgadores ali, que não tinham empatia nenhuma por aquela mulher. E buscar de alguma forma que eles tocar o coração deles internamente e que de alguma forma eles pudessem ter um pouco de empatia. E ele fala que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Perfeito. Não existe ser humano no mundo que nunca errou, que não vai errar ou que não esteja errando. E nós não somos ninguém para julgar ninguém. Todo o nosso julgamento, ele está fundamentado em visões do passado, de acontecimentos do passado, de coisas que aconteceram lá atrás, a gente acha que está valendo para agora. A gente não tem que julgar ninguém, e a gente, acima de tudo, a gente tem que entender que a gente precisa se perdoar, né? Porque a gente nunca vai conseguir perdoar uma pessoa se a gente não se perdoa. Não é de fora para dentro, tudo acontece de dentro para fora. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu me amar, mais eu vou amar pessoas. Quanto mais eu tiver paciência comigo, mais eu vou ter paciência com pessoas. Quanto mais eu tiver empatia comigo, eu terei com as pessoas. E olha que legal, quanto mais eu me perdoar, mais eu vou perdoar pessoas. Sabe aquela pessoa que não perdoa? É porque ela não se perdoa. Nós só damos aquilo que nós temos. Você concorda comigo?
Se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar uma pessoa? Eu não tenho como fazer isso. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte: a vida ela é muito difícil para todo mundo, para todo mundo. Não existe pessoa no mundo que não passe por fases ruins, fases complicadas no trabalho. Só que muitas vezes, né, a espiritualidade, a vida, Deus, como você queira chamar, ela mexe com a gente. Situações que a gente precisa passar para evoluir. Gravidez indesejada, perda de emprego, pandemia, negócio que fechou, você vive um inferno no seu trabalho, cara. Quando eu sempre digo assim, ó, mudar é para os fortes. Tem que ter muita força para mudar. E cara, eu digo assim, ó, muitas vezes você não tá feliz num lugar ou com uma pessoa, você tem que mudar isso. Você não pode aceitar ficar com uma pessoa que está te fazendo mal ou estar num lugar que está te fazendo mal. E o grande problema do ser humano é que nós somos acomodados. Por isso que assim, ó, karma. Ah, eu vim aqui para pagar um karma. Não, cara, quem fala isso tá falando besteira. A definição de karma em sânscrito é ação. Toda ação tem uma reação. Então, se algum karma está vindo para você, é apenas uma reação de uma ação que você fez. E o sofrimento, eu não vejo como estar pagando por algo, mas o sofrimento é uma ferramenta usada pela espiritualidade de lapidação, de aprendizado, onde a gente possa aprender, a gente possa evoluir acima de tudo. E o grande erro do suicida é no momento de desespero, num momento onde parece que não há saída, a fuga dele é morrer, ele achar que ele vai deixar de existir. Cara, o espírito não morre. Como eu gostaria de poder provar isso para vocês, mas eu não tenho como. Nosso espírito é eterno. O corpo físico, ele vai terminar, mas o espírito não termina. Uma pessoa que se dá um tiro na cabeça e ela morre, o espírito fica todo machucado, ele sente a dor daquele tiro. Uma coisa que a gente precisa entender assim, ó, que nós somos em vida, nós somos em morte. Em vida você é uma pessoa boa, ajuda as pessoas, morreu, é um espírito bom. Mas você é um bandido, um estuprador, um ladrão, um corrupto, morreu, é um ser das trevas. E o que a gente lesar no corpo físico, cara, a gente vai lesar no espírito, porque o espírito ele está acoplado no corpo. O espírito nada mais é do que uma cópia do corpo, e o corpo nada mais é do que uma cópia do espírito e vice-versa. Então assim, ó, se você vai se matar, se dar um tiro, você vai ter a repercussão da forma como você se matou, um enforcamento, um tiro na cabeça. E uma das coisas que a gente precisa entender, que é o mais, assim, a coisa mais importante, né? Que um suicida, uma pessoa que pensa em suicídio, ela tem que saber. O nosso espírito, ele está amarrado ao nosso corpo físico, tá? Por 1 milhão de fios energéticos, filamentos espirituais. Como assim? Por que o espírito está amarrado no corpo? Cara, ele está muito bem preso até pelo cordão de prata, para que não entre um outro espírito aqui, um espírito, uma alma cebosa aqui, faça o Duda falar um monte de merda aqui no vídeo. Esse corpo físico aqui, ele é meu, eu recebi ele da espiritualidade de Deus, do meu pai e da minha mãe, e quem manda nele sou eu, aqui é a casa do meu espírito, e o meu espírito está amarrado nele. Então o que acontece assim? Quando o suicida pensa em se matar, ele pensa que ele vai morrer, vai pagar tudo, ou que o seu espírito vai se emancipar do corpo. Não é isso que acontece. Como o espírito está amarrado no corpo, que eu digo por vários laços e filamentos, por exemplo, para mexer essa mão aqui, é mais ou menos uns 100 mil filamentos entre juntas, nervos, articulação. Aí o que acontece? Qual que é o certo assim? Quando a gente vai morrer, tu começa a ficar velhinho, começa a ficar doente, aí os mentores começam a desligar aos pouquinhos, fio por fio, fazendo desligamento do espírito do corpo. Isso é o correto. Aí tu vai para o hospital, desligam, volta para casa, continua desligando.
vai pro hospital, dá uma melhorada, sempre essa melhorada é para se despedir, né? Volta para casa e daqui a pouco eles cortam o último laço, que é o cordão de prata, e o espírito está livre do corpo. Cara, na hora da morte é uma bênção estar livre do corpo. Por quê? Como assim, Duda? Cara, um suicida, quando ele se mata, não foi desligado esses laços, não foi cortado esses laços espirituais entre o espírito e o corpo. E o suicida fica preso ao corpo físico. Ele passa por um horror no túmulo, porque o espírito está preso no corpo. Ele se mata e ele acha que ele tira a própria vida, ele acorda, cara, eu não consegui me matar, eu estou vivo ainda. Pois é, só que o espírito dele está preso no corpo físico, no caixão. E aí, cara, é pranto e ranger de dentes. Lá ele vê os ratos comerem, os vermes comerem, vê o corpo apodrecer. E ele fica ali por um tempo muito grande. É uma loucura aquilo ali. Por isso que eu digo pra você, assim, ó, cara, por mais difícil que esteja, fique aqui. Não saia daqui. Permaneça aqui. Busque ajuda, busque centros espíritas, busque igreja, busque psicólogo, terapeuta, busque uma religião, busque a espiritualidade, busque a ajuda de amigos, mas não cometa esse ato contra a vida, porque é muito complicado. Existe um livro que eu indico, né, a ser lido, que é Memórias de um Suicida, e tem um Roqueiro no Além também, tá? Que falam sobre isso também. E tem um outro também que fala sobre ficar preso no corpo, que é o Guardião da Meia-Noite, um livro incrível, tá? Que fala sobre uma entidade de Umbanda, tá? E fala como ele passou pós-morte, quando ele ficou preso no corpo. Então a gente precisa entender o seguinte, tá, pessoal? Que a vida física, ela é muito difícil para todo mundo. Eu sempre vou falar isso, sabe? Não existe pessoa no mundo que já não sofreu, que não esteja sofrendo, que não vai sofrer. Como tu vai lidar com isso vai ser o teu diferencial. Se a gente buscar aprender, tá? Uma palavra que me acompanha muito é prudência. Qual é o significado de prudência? É sabedoria através... Peraí, só um pouquinho. Prudência significa sabedoria através da ação. Ou seja, você vive as coisas e aprende com elas. Você vive aquele momento, aquele estado e aprende com as coisas. Então o que acontece, assim, ó, a gente precisa também entender que a vida aqui ela é passageira. 30 mil dias passa muito rápido e daqui a pouco a gente está indo embora. Só que o que acontece, assim, ó, todo mundo tem momentos onde está triste, está mais melancólico, se sente sozinho. Cara, eu vou te falar uma coisa, a solidão é uma coisa muito positiva. A solidão ela é uma coisa positiva porque a solidão ela é um processo espiritual, onde você está sozinho, está em solidão, é um processo espiritual, tá? Mas como assim, cara? Tem que aprender a ficar contigo. Tem que aprender a sentir a tua alma, sentir teu espírito, perceber o que está te incomodando internamente, tá certo? Não entrar nas fugas. Por exemplo, a maioria das pessoas estão cheias de problemas, o grande mal da humanidade é a depressão, a ansiedade, as pessoas pensam demais, muito, muito, e não chegam a lugar nenhum, não conseguem acalmar a mente. Aí vão num médico aí, enche o cara de remédio vem do latim remediar. Então a tua alma está gritando por ajuda, socorro, aí tu toma um monte de medicação, tu entorpece a tua alma. Eu tô me sentindo bem depois do remédio, cara, mas tu não resolveu o problema ali. E se tu não foge no remédio, tu foge nas drogas, tu foge na bebida, tu foge de muitas outras formas. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, assim, ó, essa vontade de morrer, de fugir desse mundo físico, é um sentimento que vai passar por muitas pessoas. Mas a gente tem que ter a força do guerreiro, né? De ficar aqui.
E muitas vezes cuidar do assédio espiritual, né? Dos obsessores que querem que realmente a gente cometa esse... Porque se tu tem um obsessor, uma entidade espiritual que te acompanha, que quer te fazer mal, e tu começa a mostrar tendências à depressão, a suicídio, muitos pensamentos de suicídio vão entrar na tua cabeça, querendo te levar daqui. Então a gente precisa entender o seguinte, assim, o corpo físico ele é muito forte, mas o corpo também ele é uma bênção, né? Porque, cara, ele amortece a nossa alma. Mas, cara, eu tô muito mal. Pode ter certeza que esse corpo ele tá atuando no amortecimento consciencial e da tua dor e do teu sofrimento. Quando a gente morre e desencarna, a nossa consciência ela amplia. Cara, cada errinho que a gente fez em vida, cada coisa errada vai ficar muito gritante. E eu sempre vou falar, o umbral, ele é um estado de consciência, aonde tu vai devido à culpa que tu traz. E eu quero que vocês entendam assim que, cara, a gente precisa trabalhar a culpa. A gente precisa trabalhar a culpa. A culpa é o lado negativo da força. A gente tem que colocar consciência. Em vez de culpa, a gente tem que colocar consciência. Tá, onde é que eu tô errando? Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu posso mudar a minha vida? Eu não tô conseguindo sozinho, eu preciso conversar com alguém, preciso de ajuda, preciso buscar num centro, numa palestra. Cara, hoje em dia tem muita informação através da internet, YouTube, Facebook. É só a gente buscar e a gente querer. Só que a gente precisa entender uma coisa, assim, ó. A gente tem que fazer esse movimento. E, cara, eu te digo assim, ó, a grande saída é a gente parar de viver só pra gente. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma máxima que eu adoro, né? Fora da caridade não há salvação. Como diz o meu amigo Saulo Caldeirão, e eu concordo muito com ele, fora da intervenção não há salvação. A pessoa não está bem, a pessoa está passando por um momento difícil. Eu posso intervir e ajudar essa pessoa nessa dor através de um conselho, através de uma cesta básica, através de um prato de sopa, através de uma palestra, através de um vídeo no YouTube. O que eu posso fazer durante a semana, durante uma hora, que eu possa ajudar alguém a fazer diferença na vida de alguém? E a gente vai começar a encontrar o sentido da vida, a gente vai dar sentido para a nossa vida. O problema é quando a gente vive muito no mundo da matéria, o bonitão, a bonitona, o mundo do botox, né? Até os homens estão fazendo botox. Eu tinha que fazer uns botox aqui também. E aí, corpo físico, cara, eu acho que o corpo físico tem que ser cuidado. Cara, eu tô me vendo envelhecer, barba branca, eu tenho uns cabelinhos brancos aqui assim, a careca de eu tá aparecendo aqui, entendeu? Mas, cara, faz parte do processo. E aí, eu vou ficar bravo com isso? Não. Faz parte do processo, envelhecer, nascer, crescer, envelhecer, morrer. Quando a gente não tem aceitação pelo nosso corpo, pela nossa vida, aí é complicado. Depressão, pressão, panela de pressão, você está numa pressão muito grande. Só que muitas dessa pressão é você que cria, é você que cria. Entenda uma coisa, todo mundo passa por problemas, você deve estar passando por um problema ali que eu nem imagino que seja, mas tenha calma, respira. Amanhã é outro dia, não se desespera, busca ajuda, busca espiritualidade, busca prece, busca oração, busca sintonia. Cara, tá desesperado, cai de joelhos, coloca as mãos assim, ó, e começa a pedir ajuda. E tu vai perceber que a ajuda vai chegar e você vai ser muito ajudado. A gente vive um momento muito determinante para a humanidade, pandemia, empresas fechando, pessoas sendo demitidas, restaurantes fechando. Mas vai passar, cara, vai passar. Entende? Tudo passa, só o que não passa somos nós. A gente vai passar por tudo. Ah, mas o corpo vai morrer, mas o espírito não vai. A gente vai passar por essa encarnação e vai entrar em outra. Então é muito importante a gente aprender a evoluir e aprender com os nossos erros. E olhar para nós e dizer, cara, vamos fazer um trabalho interno, onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, onde eu posso me tornar uma pessoa melhor. Entende? Buscar isso, a gente precisa buscar isso. Tirar tempo para nos melhorar e tirar tempo para ajudar as pessoas que mais necessitam, certo? Um mundo que eu acredito, um mundo melhor, é onde a gente viva com mais igualdade, com mais empatia, que não haja tanto julgamento, que não haja tanta corrupção.
A boca fala do que o coração está cheio. A gente vive em um país que fala tanto de corrupção, mas está cheio de corrupção no nosso país. Se uma pessoa fala muito de sexualidade, o coração dela está cheio de sexualidade. A pessoa fala muito de espiritualidade, o coração dela está cheio de espiritualidade. E aí, você não, eu não consigo observar. Observa o que tu fala, então. Porque a boca vai falar do que o teu coração está cheio. E a gente precisa entender o seguinte: o grande erro do suicida, a gente não deve julgar quem comete o erro, tá? Mas ele achar que morreu, acabou. Na verdade, todo suicida, ele quer matar a dor que ele está sentindo e não a sua vida, não tirar a sua vida. Mas como o espírito sobrepõe a matéria, a dor vai continuar. Por isso que a gente tem que ter isso, entende? Eu digo a filosofia do guerreiro. O centro lá que a gente tem, que é a Casa de Amparo Guerreiros da Luz, filosofia do guerreiro. O guerreiro, eu vou lutar sempre. Eu posso lutar contra um gigante, eu vou perder, mas eu tenho uma meta: todo dia eu vou arrancar um fio de cabelo desse gigante. Eu não vou desistir. Se for para cair, vamos cair de joelhos, que é mais fácil de levantar, não com a cara no chão, entende? E lembrando, né, a gente que tem um lado espiritual, né, sempre aquela frase do filme Gladiador, né, o que fizemos em vida ecoa pela eternidade. Tem o filme Coração Valente também, Mel Gibson, não sei se é do tempo de vocês, que ele fala assim: todos os homens morrem, todos os homens sobrevivem, mas apenas alguns vivem de verdade. O que seria viver de verdade? O que seria viver? O que seria fazer o nosso papel de verdade aqui no plano físico? Porque só existe uma certeza: um dia nós vamos morrer. Ninguém sabe quando vai ser. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia. Mas hoje você ajudou alguém, e nunca esqueça disso. Caridade começa em casa. Mas eu sempre fui daquele propósito que assim, ó, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então assim, ó, caridade lá fora, legal, só que antes. Caridade começa em casa, legal, antes. Porra, Duda, tem antes, tem. A caridade contigo, a benevolência contigo, a paciência contigo. Você que é um amigão de muita gente, que ajuda muita gente, que dá muito conselho para muitas pessoas. Quando você tá ruim, tá mal, você é o seu melhor amigo? Seja o seu melhor amigo. E vamos lutar, gente, vamos lutar. Não vamos desistir. Vamos buscar a espiritualidade. A espiritualidade que eu digo é um estado de consciência. Você não precisa ir para uma igreja, para um templo, para um centro espírita para ter espiritualidade. A espiritualidade está contigo. Eu me sentei agora aqui no tronco dessa árvore e a minha espiritualidade está sendo aqui agora. Claro que os templos, eles são necessários, porque é como se, não, agora eu marquei um horário em tal lugar para lá praticar a minha espiritualidade. O ser humano, ele precisa ter um horário, um local, um lugar para desempenhar a espiritualidade dele, senão ele não faz. É que nem estudar sozinho. Eu não consigo estudar sozinho, eu preciso de ajuda. Mas a gente precisa entender que a espiritualidade, ela está na prática, no dia a dia. Dar comida para um cachorro de rua, parar para uma senhora que vai atravessar a rua, ter paciência no trânsito e por aí vai. Eu acho que a grande cura para o suicídio é que todo ser humano se ame. A gente está sempre amando as pessoas, está sempre se apaixonando aí, mas a gente esquece de se apaixonar por si próprio. Ah, mas eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha voz, não gosto do meu olhos. Cara, entenda uma coisa. Esse corpo, tu pode ter certeza que é o melhor corpo que tu, juntamente com as pessoas, selecionaram, escolheram para que tu vivesse nessa reencarnação, para que tu não se perdesse no mundo da matéria. Então assim, ó, tu não tem como desencarnar agora para pegar outro corpo, não. Vai ter que seguir com esse corpo até o final e aceita ele, cuida dele, faz o melhor que tu pode, certo? Então é isso aí, gente. Forte abraço, fiquem com Deus.